De novo? Oi, gente. Eu sou o Agripino. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Tá bom. Tá? Esse aqui é o Agripino. É o nosso irmão. Ele está passando esse momento de dificuldade. A gente está fazendo esse vídeo para pedir ajuda para ele. Porque ele está necessitando, né? Nessa hora aí, como todo mundo passa necessidade na vida, esse é o momento que ele está passando necessidade. A gente está pedindo a ajuda de vocês para que ele possa se recuperar. Bom, pessoal, eu sou o Gino, irmão do Agripino. Peço a vocês ajuda para a gente vencer junto com ele. Ele está passando por uma situação difícil, mas com certeza ele vai vencer com a ajuda de cada um, todo mundo se apoiando. Nós, todo mundo junto unido, a gente vai vencer junto com ele. Né, Agripino? Daqui a pouco ele já tá andando aqui com a gente de novo. Mas para isso a gente está pedindo ajuda. E quem puder contribuir com essa ajuda, a gente vai agradecer muito. Eu estou falando de um filho que eu tenho com o nome de Agripino Vieira dos Santos. Um humilde rapaz trabalhador. Trabalhava nas fazendas em máquinas pesadas, gradeando terra nas fazendas. Trabalhou numa fazenda por nome Fazenda Triângulo. Aí foi admitido dessa fazenda, fez um acerto e foi trabalhar numa outra fazenda na estrada de Manaus. Um rapaz lá, e aí ele trabalhava a semana e ao final de semana ele vinha passar em casa com a família. Pai de 3 filhos, um de 15 anos, o outro de 14 e uma criança com 2 anos. Aí ele vinha passar o final de semana em casa com a família. Aí no dia 12, foi dia 12 dia 13? Dia 12, né? Dia 12 de outubro, ele foi fazer um almoço na casa de um cunhado, num bairro com o nome São Cristóvão. Aí após o almoço, a sogra dele pediu que queria ir para casa dele, que ele morava no outro bairro, no bairro Nova Esperança. Ele e ela, a sogra dele. Ele foi deixar a sogra dele lá nesse bairro. Na volta para ele vir buscar a filha dele e a esposa dele, em frente a um posto de gasolina, ele foi causado pelo acidente. Varou uma pessoa, 2 mulheres adultas, uma pequena com 7 anos e uma recém-nascida com 8 meses no braço da de 7 anos. Varou contramão numa moto, uma bis, e ele vinha na moto dele quando elas vararam contramão. Ele se apavorou, em lugar dele, ele ia bater na moto, nessa moto dessas pessoas, dessas crianças. Ele se apavorou, foi tentar desviar, freou a moto dele. Nessa freada que ele deu, ele freou mais a dianteira, ele voou de cima da moto, caiu com a cabeça no meio-fio, quebrando a cabeça. Esse acidente quebrou a cabeça dele. Logo ele passou mais de 2 horas ou 3 horas para ser atendido. Quando ele chegou no hospital, os médicos fizeram o exame, deu transmatino craniano. Quebrou a clavícula, um pedaço do osso da clavícula furou um lado do pulmão dele e ele foi encaminhado para Porto Velho, João Paulo.
onde ele chegou lá, que os médicos fizeram a operação dele. Mas, segundo os médicos me falaram, que fizeram por fazer, mas que não tinha esperança de vida. Mas fizeram a cirurgia na cabeça dele, tiraram o lado do osso da cabeça dele, foi tirado o osso todo de um lado da cabeça dele. E ele passou 19 dias no UTI, em coma. Quando ele saiu desse UTI, ele pegou derrame cerebral. Foi para a enfermaria e com a luta, com fé em Deus, a fé que a gente tem em Deus, ele passou por aquele acidente. Está fora de perigo de morrer daquele acidente. Só que ele está ele tá com um lado que ele ficou paralítico. Um lado dele não movimenta nada, movimenta somente um lado. Ele fala coisa com coisa, mas sempre ele fala, conhece a gente, conhece um pouco. Mas está numa cadeira de roda e na cama. Provavelmente ele vai para a cadeira de roda quando é para comer, se alimentar um pouco, tomar um banho, fazer as precisão dele, mas saiu dali ele já fica praticamente direto na cama. A gente está passando numa situação difícil, porque financeiramente nós sobrevivemos de um benefício que eu tenho. Com o problema de doença também eu recebo benefício. A minha esposa recebe o Bolsa Família e é daí que a gente está sobrevivendo e ajudando uma ajuda para ele, que provavelmente ele não teve ajuda nem do patrão dele que ele trabalhava. Foi procurado para ele ter um benefício do seguro Betevate, mas até agora não conseguiu. Até porque quando ele passou por 3 cirurgias, a primeira foi onde tiraram o osso para salvar ele, depois fizeram uma outra para colocar uma drenagem para vir para a bexiga dele, para onde ele urina, para sair um líquido, uma água que criava na cabeça dele. Assim, não está mais no hospital, ele está em casa, na casa do cunhado dele em Porto Velho, mas está assim, as coisas do médico, porque o médico deram essa ida dele para casa, porque dentro do hospital segundo o médico me falou, que tem uma bactéria, e eles não estão sabendo de onde que vem aquilo, e em lugar dele tratar uma coisa, ele podia adoecer de uma outra coisa. Aí por isso mandaram ele para casa, mas está sendo acompanhado pelo médico. Ele não está assim de alta para viajar para um canto, ele está em casa sendo acompanhado pelo médico, fazendo fisioterapia. E a gente está assim, com muita luta, a gente pedindo uma ajuda de um e de outro. A gente a semana passada ele esteve aqui em casa, que a doutora liberou ele para vir aqui em casa, para ver os parentes, os irmãos, que a gente não tem condições de ir lá. A mãe dele é quem vai, porque fica muito difícil daí, o pai e a mãe, porque o custo de vida da gente é muito pequeno, não dá para ir os dois. Quando vai um, o outro fica. E ele sente muita falta da gente. E a gente está assim, com o milagre de Deus e com fé em Deus, a gente tem fé em Deus que ele vai ficar bom. Mas só o milagre de Deus. E a gente está assim, a gente pede uma ajuda do povo, quem puder cooperar com um alimento com ele. Depende muito, porque ele não tem emprego, a mulher dele não tem emprego, ela recebe um benefíciozinho da Bolsa Família também. E ele vai se alimentando daquilo, ele precisa do alimento, precisa de um remédio, e a gente pede uma ajuda de quem puder ajudar, no dinheirinho, uma alimentação, alguma coisa que puder ajudar. A gente fica muito grato por uma ajuda dessa. Quem puder nos ajudar, a gente fica muito agradecido. Meu nome é Francisco Gonzaga dos Santos, o nome dele é Agripino Vieira dos Santos, o nome da mãe dele é Maria do Rosário Vieira dos Santos. A gente fica muito agradecido com quem puder nos ajudar. Muito obrigado. E para quem quer ajudar, qual é o endereço que você se localiza? Olha, para quem quiser nos ajudar, o endereço é
bairro de São Francisco, Rua São Francisco, o número da casa é 1329. Muito obrigado. Espero que as pessoas ajudem, colaborem, porque a gente vê que seu filho é um cara trabalhador, um homem honesto e que realmente ele precisa desse apoio. Fico muito agradecido por vocês terem nos procurado, que ele é assim, a vida dele foi assim, a lutar, para trabalhar, batalhador, trabalhava muito na estrada, nas pontes, essas coisas, tudo ele foi trabalhador assim. E eu sinceramente, a gente passa por uma situação que a gente tem que ser muito forte para resistir, a gente vê a situação que o filho da gente se encontra do jeito que ele está. Ele deixou de estudar para trabalhar, sustentar a família. Nos ajudar. Parou na 4ª série para nos ajudar. Aí depois construiu família.